Efésios capítulo 6, do verso 5 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Oremos. Pai Santo, Tu és Deus sobre as nossas vidas e tem nos dirigido com a Tua palavra. Então rogamos ao bondoso Deus que nos dê compreendermos as verdades do Evangelho e as aplicarmos à nossa vida. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós chegamos então hoje ao sermão em Efésios capítulo 6, versos 5 e 9, com o título Nosso Senhor é Cristo. Outrora nós vimos então, desde o início da epístola aos Efésios, Paulo falando a uma cidade cheia de idolatria, uma cidade que era centro naquela região do comércio, muito conhecida pela sua riqueza. Paulo começou nos falando acerca das verdades teológicas da Trindade, nos chamando pelo Evangelho, nós que outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sendo salvos pela graça em Cristo Jesus, não por obras, para que ninguém se glorie. Depois o apóstolo Paulo estendeu esse pensamento ao ato de que nós que outrora estávamos mortos, agora vivíamos uma nova vida e devíamos nos portar assim. Para as boas obras é que ele nos chamou. Depois Paulo então vai à parte prática dessa epístola, a partir do capítulo 5, quando ele nos chama a sermos imitadores de Deus, observando a nossa forma de portar-se no mundo em queda, evitando tudo aquilo que ele condena, a partir do verso 3 até o verso de número 14. Depois ele inicia uma relação quanto às coisas do tempo presente, chamando-nos a sermos cheios do Espírito, e isso, é claro, vai refletir nas nossas relações pessoais, em primeiro lugar no casamento, papel masculino do marido, a masculinidade bíblica, o papel feminino da esposa na feminilidade bíblica, a criação dos filhos e, por fim, agora, a relação senhores e servos, que nós vamos mais à frente relacioná-la na relação empregado e empregador. Mas, nessa noite, temos um assunto muito difícil em nossos dias. Vivemos uma falsa visão de liberdade. E ninguém quer, nesse tempo presente, saber sobre autoridade, papéis, submeter-se, humilhar-se. Ser servo, então, é inviável e algo que ninguém quer. Isso é uma falsa visão. E esse assunto é muito difícil. Mas nós devemos pensar em termos do que as Escrituras ensinam sobre a escravidão. O assunto é tão difícil que hoje nós não temos publicado para as crianças o boletim infantil. Também eu estou reformulando ele, dando um caráter mais didático para as nossas crianças, mas esse assunto muito difícil. Hoje nós não teremos propriamente um sermão, mas uma introdução ao assunto.
se faz necessário conhecermos este assunto. Primeiro, eu quero deixar bem claro que não há uma defesa da escravidão. Mas há muito sobre a escravidão que não entendemos, principalmente nas Escrituras. Nós temos a tendência de reduzi-la à escravidão praticada na América do Sul e na América do Norte, outrora na nossa história recente, que é um pouco diferente. Nós vamos descobrir isso essa noite. Começando então, as principais palavras bíblicas traduzidas como escravos são o hebraico ebed e o grego doulos. São as duas principais palavras. Há outras, mas essas é que vão permear quase todo o texto bíblico. Com frequência, essas palavras são traduzidas como servo e tem uma ampla faixa de sentido. Então ela pode tanto dizer respeito ao empregado doméstico como o escravo feito na guerra. Na relação de aliança, o vassalo era chamado de servo. Aquele que tinha um monarca, um rei, um imperador dirigindo uma região era considerado o vassalo e era chamado servo. Usando-se então o termo no Antigo Testamento ebed. A aliança, então, é um relacionamento entre senhor e servo. Quando nós pensamos em termos da aliança de Deus conosco, a figura que permeia todo o Antigo Testamento é Deus como um senhor que rege o seu reino, e nós, a igreja, como os vassalos, os servos, que estão debaixo do domínio deste rei e senhor. Por isso, os filhos de Israel são servos de Deus. Abra sua Bíblia lá em Levítico capítulo 25 para lermos o verso 55. Terceiro livro da lei de Moisés, chamado Levítico capítulo 25, verso 55. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus então diz que os israelitas são os seus servos, os seus ebedes, os seus escravos, na relação vassalo e senhor, rei e servos. Portanto, próprio Israel de Deus assim o era denominado. A Escritura também se refere claramente a algumas formas de serviço para as quais uma tradução apropriada é o termo escravidão. E conforme avançamos no texto, nós vamos perceber que ora a Escritura fala dessa relação senhor-vassalo, ora de uma escravidão propriamente. No Antigo Testamento, então, havia duas formas distintas de escravidão: a dos estrangeiros e a dos israelitas. Também consideraremos mais à frente a escravidão greco-romana, que é o contexto próprio do apóstolo São Paulo na Epístola aos Efésios. Nós precisamos entender o que o Antigo Testamento fala acerca deste assunto. Em primeiro lugar, então, a escravidão dos estrangeiros, os escravos estrangeiros. Deus autorizou Israel a tomar escravos de cidades conquistadas em alguns casos. Deuteronômio capítulo 20, o verso 10 a 11, é apresentada uma forma como Israel deveria agir em relação aos inimigos. Lembrando do que nós já vimos de manhã, todos esses povos que habitavam aquelas terras e eram considerados inimigos de Israel, eram também inimigos de Deus. E Israel estava manifestando a ira de Deus sobre os ímpios, aqueles que viviam em iniquidade, praticavam o mal. Portanto, essas pessoas estavam condenadas pelo seu estado de pecaminosidade, e Deus manifesta a sua ira e o seu juízo sobre eles. É nesse contexto que Deus então diz em Deuteronômio 20, de 10 a 11, como Israel deveria proceder em relação a esses inimigos, tomando-os e fazendo-os escravos. Deus não prescreve o fim para esses trabalhos forçados ou escravidão. Ele simplesmente diz que eles deveriam fazê-los escravos. Não disse por quanto tempo, quanto duraria. Eles simplesmente deveriam ser tomados à escravidão. Essas pessoas conquistadas se tornavam escravas por toda a vida, a menos
que fugissem ou conseguissem comprar a sua própria liberdade de algum modo. Senão elas estavam condenadas a permanecer como escravos. Entretanto, de certo modo, esse tipo de escravidão é uma forma de misericórdia. Estava sendo aplicado sobre eles uma espécie de misericórdia. Essa provisão se aplica às cidades que estiverem muito longe de ti, como diz o verso 15, lá de Deuteronômio, que estavam além da terra da promessa. Deus disse a Israel: quando vocês chegarem na terra que eu estou mostrando para vocês, vocês devem eliminar todos os povos que estão ali. Homens, mulheres, crianças, jovens, crianças e até quem mama o peito. E até os animais deles devem perecer. É uma manifestação de juízo amplo de Deus sobre aqueles povos ímpios. Mas quando nós vemos lá o verso 15, ele diz que aqueles que estavam longe poderiam ser tomados por escravos, então não morriam. É uma espécie de misericórdia. Vocês não vão perecer, mas vão continuar vivos, porém escravos. Mas os que habitavam a terra, esses deveriam morrer. Então aplica-se aí uma espécie de misericórdia, porque os estava livrando da morte. Mas Israel não podia tomar escravos das cidades dentro da Terra Santa, porque todos os habitantes dessas cidades devem ser mortos, é o que diz o verso 16. Deus também permitiu que Israel comprasse escravos das nações ao seu redor e de forasteiros que viviam em Israel, é o que diz Levítico 25, do verso 44 até ao verso 46. Outra realidade aqui é que naquele tempo os israelitas podiam comprar escravos de outras nações ou de forasteiros que viessem a Israel. Deus o permitia, como nós podemos ver lá em Levítico 25, do verso 44 até o 46, é o texto que lemos, o verso 55 há pouco, onde Deus chama os próprios israelitas de servos. Esse também era um modo permanente de escravidão. Aquele que era comprado de fora ou de um estrangeiro também se tornava permanentemente escravo. Um pai podia também deixar escravos como herança para seus filhos, diz o verso 46. Então, quando um pai estava próximo da sua morte, ele deixava para os filhos os seus escravos, que eram assumidos como herança. Tomar escravos de nações conquistadas, então, era uma prática comum no mundo antigo. Hoje, nos nossos dias, isso soa estranho, mas naquela época era algo comum, praticado por todos os povos, inclusive por Israel, como mostram os textos lá de Deuteronômio e também de Levíticos. Certamente, esses escravos se incluíam sobre provisões gerais da lei de Israel quanto a lhes demonstrar bom trato. E Israel, então, tinha uma série de leis que regulamentavam como esses escravos deveriam ser tratados, para que não viesse sobre eles sofrimento enorme. Como vimos, o quarto mandamento ordena especificamente um descanso semanal para os escravos, assim como para a família. Na série de sermões nos 10 mandamentos, nós vimos que o mandamento de guardar o dia do Senhor, o sétimo dia, se estendia até aos escravos. Então eles tinham um dia de descanso. Israel tinha uma lei que favorecia inclusive os escravos, dando-lhes descanso da sua labuta. De modo significativo, a lei proíbe que os israelitas devolvam escravos fugidos de seus donos, Deuteronômio 23, 15 a 16. Aqui a gente tem que parar um pouquinho e entender que a lei estava entendendo que se um escravo tinha fugido, que ele estava sendo muito maltratado. Então a própria lei de Israel dizia assim: você não deve devolver um escravo que fugiu. Você fica proibido. Se ele deixou o lugar onde ele estava, é porque ele estava sendo muito maltratado. Então os israelitas estavam proibidos de recapturar escravos fugidos. Ou se você encontrasse um escravo, você não podia levá-lo de volta ao seu dono, mas ele tinha que ser deixado livre. A lei estava entendendo que se ele fugiu, é porque ele já não suportava aquela situação na qual ele se encontrava, é o que diz Deuteronômio 15 a 16.
e requer que os donos libertem um escravo se ele perder um olho ou um dente devido a uma surra, é o que diz Êxodo 21, 26 a 27. Se por acaso ele estivesse sendo castigado e o olho fosse atingido, ou ele perdesse um dente, o texto diz que ele deveria ser liberto, porque foi ferido e perdeu alguma coisa que lhe era importante. Outra forma de escravidão eram os escravos hebreus. Outra forma então de escravidão no Antigo Testamento era limitada a membros da aliança. Os próprios israelitas podiam se tornar escravos. Êxodo 21, de 1 a 11, Levítico 25, de 39 a 55, e Deuteronômio 15, de 12 a 18, contém o que é denominado de legislação sobre o servo hebreu. Agora já não é o escravo estrangeiro, capturado de um povo inimigo, ou comprado de outra nação, ou de estrangeiro que passava pela terra, mas alguém que pertence ao próprio povo hebreu podia tornar-se escravo, servo de outrem. Mas era uma servidão humanizada. Levítico 25, de 39 a 40, vamos fazer a leitura deste texto. Levítico, capítulo 25, verso 39 ao verso 40. Também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo, como jornaleiro e peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. A lei está dizendo aqui que a primeira coisa que a gente tem que entender em relação ao escravo hebreu é que ele não é feito escravo, ele se torna escravo. Olha a problemática. Um pai de família de repente encontra-se em situação de tamanha pobreza que não tem como alimentar os filhos. E então, num contexto rural, ele se dirigia a alguém que possuía propriedades e dizia assim: eu vou servir a você pelo tempo que for necessário para ter provisão, lugar para morar e comida. Por isso o texto diz: não o farás escravo, mas jornaleiro. Ele viverá por jornada, é um diarista. E ali ele viverá. Era muito comum isso antigamente, principalmente os nossos avós e pais ainda experimentaram isso. Parentes mais pobres traziam filhos para serem criados, ou pessoas ao redor que eram muito pobres traziam os filhos para serem criados ali na fazenda. Meu avô mesmo o teve. E aquela pessoa então era criada ali como que parte da família, mas sendo estranho, e servia a família, porque ela fora trazida pelos pais para ser criada ali. Eles não tinham condição de criá-la. O texto então está considerando alguém que de repente encontrou-se em situação de tão grande pobreza que ele diz: eu lhe servirei para ter o que comer, o que vestir e aonde pousar. E aí então entra a normatização de como deveria ser tratado esse servo hebreu. Não obstante, tal como na escravidão, esse relacionamento ele começa com a venda de uma pessoa a outra. Lembre-se que ele mesmo se vendia, ele se colocava nesse estado. O verso 39 diz isso: também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 21 para lermos o verso 2. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. O período seria então de 6 anos. Tendo passado esse tempo, ele deveria ser liberto, sem pagamento, não como estrangeiro que poderia comprar a sua liberdade, mas diz aqui de graça ele deve ser liberto. É uma relação entre irmãos, eles são da mesma raça, do mesmo povo, então ao término desse período ele deveria ser liberto. O 5º livro da lei de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 15, vamos fazer a leitura do verso 12. Deuteronômio capítulo 15, verso 12. Quando um de teus irmãos hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás forro. Então de novo ele deve ser liberto,
tendo passado aí o período de 7 anos. Uma pessoa podia se vender a uma outra como escravidão. Ou um dono podia comprar um servo hebreu de outra pessoa, isso era permitido. É como transferir a dívida de um para outro. Tipicamente, uma pessoa se venderia para saldar dívidas, ou simplesmente porque se tornou pobre demais para se sustentar e a sua família. Levítico 25:39. Então, quando ele não conseguia pagar, ou quando ele estava pobre demais para sustentar-se, ele podia então apresentar-se para ser escravo, servo de outrem, durante o período de 7 anos, servi-lo para então adquirir a sua liberdade, tendo pago nesse período a sua dívida, ou adquirindo de novo possibilidade de suster-se. O dono então poderia vendê-lo a outra pessoa neste período, se quisesse. Então creio que o termo escravidão é apropriado para descrever este relacionamento, porque ele estava numa relação de posse. Ele tinha um senhor e ele era um servo, e ele deveria obedecer-lhe em tudo neste período, e também poderia ser repassado a outrem que o comprasse ou em forma de pagamento a dívidas. O que é notável sobre esse tipo de escravidão, em contraste com o primeiro tipo que analisei, é que havia um término. No primeiro, era até o fim da vida, ou se ele adquirisse a liberdade, ou se lhe fosse dada. Nesse caso, tem um tempo de término, 6 anos, e quita a dívida. Lá em Êxodo 21:2, é dito que o escravo hebreu 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. A lei era essa: 6 anos de serviço, no 7º ele deve ser liberado sem pagamento de nada. A mesma provisão se encontra em Deuteronômio 15:12, depois em Levítico 25:40. O término ocorre no jubileu. Então, tanto o cumprimento dos 7 anos quanto a chegada do jubileu serviam para marcar o fim da escravidão. Não se sabe então exatamente como essas duas se relacionavam, essas duas provisões funcionavam juntas. Parece que, se ele tivesse indo em direção aos 7 anos, mas chegasse o ano do jubileu, ele recebia perdão. Então, se ele tivesse cumprindo lá o período para completar os 6 anos, chegando ao 7º e ser liberto, mas o jubileu acontecesse ao 4º ano, por causa do jubileu ele era liberado, recebia perdão. Se não acontecesse o jubileu nesse período, ele necessitaria cumprir aqueles 7 anos de escravidão para receber então o seu perdão e ir. Esse era o contexto de relacionamento para os escravos hebreus. Talvez o ensino resultante seja que o escravo devia ser liberado ou no 7º ano ou no jubileu, o que quer que acontecesse aí primeiro. Assim, nessa legislação, o escravo podia ter esperanças quanto à liberdade. A escravidão em Israel não era uma situação perpétua. Eles então anteviam o dia da sua libertação e aguardavam essa libertação, ver-se livre dessa condição. Vamos entender cada uma delas. O primeiro caso são pessoas ímpias que estavam condenadas por Deus à morte e foram feitas escravas porque a lei permitia que os que viviam fora da terra de Israel fossem feitos, mas isso perpetuamente, ou se conseguissem adquirir algum valor, compravam a liberdade, ou o próprio Senhor que as tinha tomado para si poderia dá-la. O segundo caso são irmãos hebreus que, em pobreza extrema ou tendo dívidas, poderiam vender-se a si mesmos como escravos, pelo período de 7 ou até que viesse o jubileu. O outro caso, que é o mais comum, é o do senhor vassalo, o senhor soberano e os vassalos, que em posição submissa se rendem ao domínio de um senhor maior. Era o imperador, o rei. No nosso caso, a igreja, ou Israel, Deus, que era o nosso Senhor, que ainda é o nosso Senhor. Por isso somos servos, somos escravos de Cristo, e Deus é Senhor sobre nós. São esses os 3 modelos básicos que nós encontramos. Além disso, então, o escravo deveria ser tratado conforme Levítico 25:40. Retorne a sua Bíblia ao livro de Levítico, capítulo 25, verso 40.
para lermos este verso. Como jornaleiro e peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Ele deveria ter uma relação empregado-empregador, como quem presta diárias ou como quem serve como peregrino. Ele não era alguém que simplesmente o servia. Nós temos, por exemplo, Eliezer, servo de Abraão, que tendo servido Abraão por tanto tempo, quando Abraão se viu desprovido de descendentes, o chama e diz: eu vou fazê-lo meu descendente, tudo que é meu será teu. E ele então passava a ser alguém, e até que ele mesmo, Eliezer, respondeu dizendo: quem sou eu para ser feito teu herdeiro? Eu sou apenas um servo, um escravo. A relação, portanto, para os hebreus deveria ser de dignidade, apesar de haver posições. Eu sou senhor, você é servo. Você vai receber pelo que você faz. Você tem dignidade, a possibilidade de libertação, mas há distinções. Nós vivemos numa época em que as pessoas querem simplesmente viver sem distinção de cargos e funções, ou sem oprimir-se, ou sujeitar-se, ou perecer. Veremos mais à frente em Efésios o que nos exorta o apóstolo, como lemos esta noite, que ele nos chama a vivermos debaixo do domínio de outros, como que é o próprio Deus, aguentando até o tempo que ele mesmo retornará e nos dará pagamento. Como os hebreus, ou como qualquer outro escravo, vivermos na perspectiva de que virá o dia da libertação, ou se completará os 7 anos, ou virá o jubileu sobre nós. E quando ele fosse liberado, Deuteronômio 15, 13 a 14, teria que ser aplicado. Abra a sua Bíblia. Agora o 5º livro da lei de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 15, os versos 13 e 14. Deuteronômio, capítulo 15, versos 13 a 14. E quando de ti o despedires foro, não deixarás ir vazio, liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. A ordem é: chegou a época de findar a dívida que a pessoa tinha com você, libera, sem exigir nada. Mas não deixa ele ir de mãos vazias. De tudo que você tem, liberalmente. Essa palavra que nós temos que entender. Libera. Era mais ou menos assim: vem aqui, você está vendo essas 50 cabeças de gado que nós produzimos? Toma o que você quiser, é teu. Você está vendo essa vinha que plantamos? Toma o que quiseres, é teu. Dessa forma, aquele que outrora tinha sido servo podia recomeçar a vida. Ele tinha benesses de tudo que ele tinha produzido, de tudo que ele tinha feito. Ele tinha pagamento. Ele que antes tinha vindo pobre, necessitado, saía bastardo. Aquele que tinha se chegado com dívida, pagava as dívidas e ainda saía com ganho. Meus irmãos, a escravidão aqui denota não humilhação, mas antes, pelo contrário, exaltação. Quem antes estava pobre e necessitado, agora tem. Quem antes era devedor, agora tem. Veja que às vezes a nossa visão é deturpada. Claro que não é desejável. Você quer, Edilson, dívidas? Eu tenho um bocado ali, eu busco para você quantos você quiser. Quer, Otoniel, passar necessidade? Hoje eu brincava lá em casa, nós tivemos 2 tipos de feijão. Sobrou feijão da programação ontem, já tinha feijão lá em casa. Eu falei: tem que tirar uma foto dessa mesa. Isso é mesa de rico, né? 2 tipos de feijão, rapaz. Tá difícil comer até feijão.
E dar um passo para a pobreza é assim, ó, pequenininho o passo. Vocês querem ser pobres? Ninguém quer isso. Mas advindo a pobreza ou as dívidas, havia uma possibilidade. Vai e vende a ti mesmo como escravo e serve alguém. Trabalha para outra. E ele, Edson, tem vaga lá para mim? E ele, Edson, vem, carrega vasilha, monta quiosque, esquenta panela, trabalha. No final de 7 anos ele chega e fala assim: vem cá, olha, tudo que eu tenho tiro para você. E lá vou eu com outro carro, outro ponto, com mais clientes, e dou continuidade na vida. Então aquele irmão que estava bastardo e que tinha, ele servia de canal de bênção ao outro. Lembre-se, não é desejável. A Bíblia não está dizendo que ela é a favor da escravidão, ela não está ordenando que tenhamos escravos, mas ela está dizendo que naquele contexto era algo humanizado. Os inimigos que deveriam ser mortos ao fio da espada continuavam vivos e podiam comprar a própria liberdade porque trabalhavam. E o Senhor podia olhar para ele e dizer assim: vai, você está liberado pelo bem que você me fez. Havia esperança. Escravidão, para eles, era algo bom. A Bíblia não está mandando ter, entendam isso. Mas ela está dizendo que quando teve, Deus redimiu a mesma. E vocês vão ver que os outros povos não eram assim. Mas Deus está usando o seu povo para dizer: até no momento em que os homens são maus, eu posso agir com redenção. Então era aplicado Deuteronômio 15, de 13 a 14, e aquele escravo era liberado com bênçãos. A ênfase nesse caso é que o escravo é um companheiro israelita que passa por tempos difíceis, seja isso culpa sua ou não. Portanto, ele deveria, ao fim daquele período, ser liberado para ir. O mestre deve ser generoso com o seu irmão pobre. Esse tipo de escravidão é uma bênção, é uma ajuda a alguém em necessidade, que o livrava de muitas angústias e de muita dificuldade. Deuteronômio 15 coloca essa provisão no contexto de outras provisões concernentes à pobreza. E você pode ver isso lá do verso 7 até o verso 11, a lei em favor dos pobres. Depois que termina a lei em favor dos pobres, vem essa lei acerca dos escravos. Na mesma ideia de prover o necessitado, vinha também a ideia aqui de, através do regime de escravidão, libertar pessoas daquela condição que eles se encontravam, provendo-lhes o recurso necessário. Em terceiro, então, vem a escravidão greco-romana. As referências à escravidão no Novo Testamento, em geral, são as práticas greco-romanas. Embora as referências de Paulo a si mesmo e aos cristãos como escravos de Cristo reflitam mais a linguagem da aliança no Antigo Testamento. Eu queria que você entendesse isso. Em geral, quando o apóstolo Paulo fala sobre ser servo da igreja, eu, apóstolo, servo da igreja, eu, apóstolo, servo de Cristo, vós que sois servos de Cristo, quando ele está falando isso, ou a tradução melhor seria escravos, ele está falando naquele contexto, um senhor que reina e um povo vassalo. Em geral. Mas aqui em Efésios, o capítulo 6, ele está falando mesmo da relação senhor e escravo. No contexto greco-romano, algo terrível, sem direitos, era muito difícil alguém libertar-se da condição. Tanto que a epístola a Filemão é o texto onde o apóstolo trabalha isso, chamando um senhor para que receba um escravo, Onésimo, que tinha fugido, e que ele seja recebido de volta e tratado com todo o amor. Uma coisa que precisamos entender é que Efésios 6 está sendo escrito a crentes. Paulo diz: vocês escravos crentes, e a senhores crentes, vocês que são senhores crentes, não ajam em relação aos seus escravos, e nem os escravos em relação aos senhores, como fazem os romanos, os gregos. A relação de vocês vai ser distinta. E aí é que nós vamos então entrar no nosso texto no próximo domingo. Lembrando que hoje é uma introdução de um assunto tão difícil e que conhecemos tão pouco.
mas que deve trazer luz ao nosso entendimento sobre o que Paulo vai nos instruir no capítulo 6, lá do verso 5 até o verso 9. Há muitas variações na escravidão greco-romana, mas é possível listar algumas características gerais deste período do Novo Testamento. Como na primeira forma de escravidão em Israel, analisada acima, muitos se tornavam escravos como prisioneiros de guerra. Então muitas pessoas estavam ali servindo porque eram prisioneiros de guerra. E aí as características vão ser muito próximas. A possibilidade de libertação era adquirir recursos para comprar a própria liberdade. Se ele podia fazer de muitas maneiras. Por exemplo, uma delas, haviam arenas de combate dos gladiadores. Ele, como escravo, podia apresentar-se ao seu senhor para lutar. Se o senhor o permitisse, ele ia ao combate e todo o valor aferido era trazido e dado grande parte ao senhor e outra parte ficava com o escravo. Mas era algo complexo. Ele ia lutar com pessoas profissionais treinadas para cortar um homem ao meio. As chances dele, escravo, sair eram pequeninas. Sem contar que ele precisaria fazer muitas batalhas para adquirir recursos. Outra forma era produzir, e se o senhor lhe desse alguma coisa da produção, ele mesmo vender. Geralmente recursos escassos, muito pequenos, e a provisão era muito pouca. E havia o perigo de um senhor, sendo mau, tomar-lhe tudo o que ele tinha. Outra possibilidade era ser tão bem visto e tão bem quisto pela família, que em chegando a determinado momento eles dessem a ele a liberdade, dizendo: vai, você está livre. Por isso, era uma situação complexa para aqueles que tinham se tornado escravos por motivo de guerra. Então era uma relação complexa e complicada para eles. Como na segunda forma, muitos se tornavam escravos devido à pobreza. A pessoa ficou pobre e então ele ia lá, tendo dívidas ou não tendo como mais sustentar-se, tornava-se escravo de outrem a seu serviço. Pais que não podiam sustentar seus filhos, em geral, os vendiam como escravos. A pessoa, não havia métodos contraceptivos como temos hoje, e os filhos iam sendo gerados. Chegava um momento em que ele tinha que estancar isso, dando os filhos em venda, para continuar sustentando o restante. Aqueles filhos então eram entregues para serem escravos e servirem a outrens. Então havia a possibilidade disso acontecer, ou ele ser entregue como escravo porque estava pobre, ou vender os próprios filhos. Eles então, esses escravos que eram adquiridos, limpavam, cozinhavam, protegiam a família e até gerenciavam questões financeiras para a família. Há relatos de escravos que se tornaram tutores excelentes, cuidavam dos filhos, instruindo-os, educando-os e conduzindo-os. Alguns, os pedagogos, tomando os filhos pela própria mão dos senhores para guardá-los de perigos no caminho, conduziam eles até a escola. Daí os pedagogos, aqueles que conduzem as crianças pela mão. Pedagogos são escravos que tomam crianças do lar e as dirigem até o lugar de ensino. Era essa a função original do pedagogo. Nada mais que um escravo responsável pela tutela e guarda de uma criança. Conduzindo-os, muitos foram libertos porque essas crianças cresceram, se apegaram e os tomaram como para si mesmos, dando-lhes liberdade ou fazendo-os parte da família. Outros salvavam a vida dos familiares, protegendo-os de perigos muitos, e ganhavam com isso o direito de ir e ser livre. Muitos eram altamente inteligentes e lhe eram confiadas grandes responsabilidades. Nós temos, por exemplo, Daniel, que foi levado cativo e tornou-se escravo em nação estrangeira, e pelo seu grande conhecimento tornou-se notório entre os nobres. Também no período greco-romano era muito comum que homens sábios de outras nações fossem tomados como escravos e naqueles lares fossem aproveitados pela sua sabedoria e inteligência na instrução, na orientação e até na condução dos negócios. Os donos frequentemente libertavam seus escravos, isso era muito comum. Esses que tinham sido conduzidos ao lar e que serviam em dignidade, receberem libertação.
Um escravo então podia comprar sua liberdade, como eu disse outrora, ou alguém podia fazê-lo por ele. Às vezes acontecia de ele tornar-se amigo de alguém, e nessa relação de amizade, aquele que não era escravo chegava lá e comprava a liberdade dele. E o fazia livre, ou o levava para a casa dele para tratá-lo como igual. Então isso também era comum neste contexto. Ou um dono podia libertar o escravo como recompensa por um serviço especial. E às vezes os senhores davam serviços difíceis, ou requeria deles um serviço especial, e ao completar aquela tarefa, eles ganhavam a liberdade e podiam ir-se. A escravidão é muitas vezes usada metaforicamente para descrever nossa submissão espiritual ao pecado. Abra sua Bíblia, a Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, para fazermos a leitura do verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A Bíblia constantemente usa no Novo Testamento essa imagem de que somos escravos do pecado, servos do pecado. Fomos vendidos a ele e estamos numa relação de submissão. O remédio de Deus, então, para a nossa prisão no pecado é a redenção, que pode ser definida com a libertação do cativeiro mediante pagamento de um preço. Quando nós pensamos em redenção no Novo Testamento, a palavra grega aponta essa ideia. Houve um pagamento. Entenderam que o capítulo 7, o verso 14 de Romanos diz: fomos vendidos. Alguma coisa aconteceu e a única forma era nos tornarmos servos. Estamos cativos, em escravidão, por pecado. De repente Deus vem e redime. Ele paga o preço, e aí eu deixo de ser escravo do pecado e sou livre, mas eu fui comprado por outro Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz: agora nós somos servos de Cristo, escravos de Cristo Jesus. Outro Senhor nos adquiriu. Nós que estávamos em extrema pobreza, em dívidas, não conseguíamos nos sustentar, fomos tomados por um Senhor perverso e mau, e agora um bom Senhor vem e nos compra por preço incalculável, e dá o seu próprio Filho por nós, e nos liberta, homens pobres e miseráveis, devedores, escravos de um Senhor muito mau, e Ele nos toma para si e diz assim: o jugo, a carga que vocês levavam como mulas cansadas, eu tenho uma que é leve e suave, e eu ofereço ela a vocês como Senhor de vocês. Sejam meus servos e a vida de vocês vai mudar. A proposta de Deus é a nossa redenção, é nos redimir da nossa escravidão. Os exemplos notáveis disso incluem o êxodo de Israel no Egito. O Salmo 105 fala disso. A redenção de Boaz a Ruth, nós vimos isso na série de sermões em Ruth, o capítulo 4, do verso 1 a 12. A redenção de Oséias a Gomer, apresentada em Oséias 3, 1 e 2. Pessoas que, quando eram escravos, foram libertas pela graça e a ação de Deus na direção delas, como nós experimentamos. Mas a redenção suprema é a nossa libertação do pecado por meio da morte de Cristo na cruz. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, o verso 18 e verso 19. Primeira Epístola São Pedro, capítulo 1, verso 18 e verso 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram,
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A linguagem que Pedro utiliza aqui é essa linguagem jurídica de libertação, quando ele diz assim: não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Foi o sangue de Cristo que nos libertou da escravidão do pecado. Mas antes de encerrar, gostaria de ler novamente com vocês Efésios capítulo 6, o verso 5 ao verso 9, para termos uma compreensão agora do que o apóstolo diz sobre escravidão, e no próximo domingo meditarmos este texto. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quero que você vá para casa pensando nisso, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Outra coisa que o apóstolo diz no verso 6 deste capítulo é que essa foi a vontade de Deus. Eu não sei qual foi a situação que levou você a se submeter à situação de humilhação qualquer que seja. Uma coisa eu sei, que todos nós, por causa do pecado de nossos pais Adão e Eva, fomos feitos escravos. Pobres e miseráveis, carecemos da glória de Deus. E Ele nos redime em seu Filho amado. Não importa qual seja a angústia ou a luta que você esteja passando, quer como servo ou quer como Senhor, olhe para Cristo e lembre-se de como Ele libertou você, e glorifique o nome dEle, servindo em novidade de vida, quer escravo, quer livre. Oremos. Bondoso Deus, somos escravos do pecado. Miseravelmente padecemos na mão de um Senhor mau, que nos aflige todos os dias, que nos açoita, esbofeteia a nossa face. E o nosso destino final é a morte. Mas Deus, cheio de graça e de misericórdia, nos resgata e nos redime e nos faz servos de Deus, e Ele se torna o nosso Deus e o nosso Senhor. Por isso, Pai, não importa que sofrimentos ou angústias passemos neste tempo presente, o Senhor é por nós. E podemos antever o 7º ano, ou o ano do jubileu, onde haverá libertação e grande paga, porque o nosso Senhor é bom e nos dará a nós de tudo que lhe pertence, e dirá aos seus servos: sirvam-se, este é o nosso banquete, a nossa mesa, e nos assentaremos à mesa do nosso Senhor, e com Ele comeremos como filhos.
Como é bom saber isso, Pai. Ajuda-nos a vivermos essa expectativa e não a falsa liberdade deste tempo presente, que nos faz, sim, escravos de verdade e nos ilude com a falsa liberdade. Ó bondoso Deus, livra-nos da pobreza extrema e guarda-nos das dívidas e perdoa-nos e dar-nos riquezas em Cristo. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.